Oi, gente! Donas da Voz está começando, eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de inspiração, empoderamento e muita transformação. Então aqueça a sua voz e vem com a gente. E hoje no quadro Vozes que Inspiram eu tenho a honra de receber uma grande atleta, Patrícia Medrado. Ela que foi 11 anos consecutivos a tenista número 1 do país, participou de todos os Grand Slams e até hoje é considerada a atleta com o maior número de participações e vitórias pela Fed Cup. Na sua trajetória, ela alcançou diversas conquistas, como a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 75 na Cidade do México. Ela alcançou a 48ª posição no ranking mundial de simples e ainda chegou em duplas ao 9º lugar do ranking mundial junto à sua parceira Cláudia Monteiro. Um fenômeno que marcou, é uma referência no tênis mundial, né? E juntas com a Cláudia Monteiro, elas chegaram às quartas de final de Wimbledon em 82, derrotando na segunda rodada a lenda americana Billie Jean King e a sua parceira Ilana Kloss, da África do Sul. Que honra, Patrícia! Muito obrigada, muito orgulho e felicidade de ter aqui no Donas da Voz hoje com a gente. A satisfação é minha, obrigada pelo convite. Nossa, essa é uma alegria falar de temas de mulher para mulher e a gente trocar aqui essas informações. E parabéns pela essa iniciativa de trazer o Donas da Voz. Obrigada. Você que é uma mulher inspiradora, né? A ideia, na verdade, do podcast é muito isso, a gente trazer vozes que inspiram. E a sua me inspira profundamente de diversas formas. E aí eu queria primeiro começar a entender como é que foi a tua história com o tênis, né? Eu sei que você começou muito nova, acho que você tinha uns 10 anos, já ganhou o primeiro título com 14, enfim. Quero saber muito como foi a tua história no tênis, como você começou e quais os principais desafios que você enfrentou na tua carreira. Bom, desafios sempre são muitos, né? Principalmente numa época onde o tênis não era tão conhecido como agora. Eu venho de uma cidade com 7 quadras de tênis. Naquela época, né, Salvador, tinha 4 no meu clube, 3 no segundo clube e pronto. Mas eu tinha uma tia, né, que morou muitos anos em Londres, trabalhou na BBC, fazia comentário de teatro e tal. E Londres é o berço do tênis, né? Então, jogando frescobol, inclusive, nem foi tênis, jogando frescobol na praia, nós éramos muito próximas, eu fui a sobrinha que ela viu nascer, e daí ela achou que eu levasse jeito e me levou para o clube. Aí pronto, foi amor à primeira vista, embora eu tenha parado, eu tenha começado com 10 anos, mas Salvador, pela distância que eu morava do clube, parei de jogar, voltei com 12, e aí nunca mais saí. O clube já me conhecia dos 10 anos e me ofereceu uma participação na escolinha, coisa e tal. E aí eu fui indo, até hoje. Até hoje, né? Eu vou falar um pouquinho do fenômeno que ela é, porque ela foi campeã mundial em Master, 60 a mais, 7 vezes. Ela foi 8 vezes em duplas. Eu tô falando 7 vezes em simples e 8 vezes campeã mundial em duplas no Master, que é 60 a mais. Então, até hoje, ela é uma grande atleta que continua arrasando aí nas quadras de tênis. Eu queria te perguntar, primeiro a parte da acessibilidade, né? Porque todo mundo fala, quando fala de tênis, é um esporte caro. Né? E de fato, o tênis ainda está aquém da inclusividade, digamos assim, porque requer quadras, requer uma infraestrutura, raquetes. Naquela época, como foi, já que já tinham só 5 quadras de tênis? Era muito complexo você treinar tênis naqueles anos, lá atrás? Para mim não foi, porque a minha família era sócia do clube, né? Mas eu entendo e não concordo com a ideia de... O tênis, ele é praticado pela elite por uma questão política, né? Por uma questão de gestão de interesses também, né? Porque para se jogar tênis, você precisa ser sócio de um clube ou pagar um aluguel de uma academia. Isso já limita as pessoas que têm acesso. Porém, se em cada quadra pública ou nas escolas tivesse a demarcação do esporte e fosse de interesse, né, das secretarias de educação de introduzir o esporte, a realidade seria outra.
Então, o que falta é a gente pensar que o tênis pode ser praticado por todos, que é justamente, a gente pode falar mais para frente, justamente o objetivo do meu instituto, né? Sim. Então, eu discordo eternamente desse conceito de tênis esporte de elite, porque elite é uma Fórmula 1, que você tem que comprar um carro caríssimo, né? Esportes aquáticos, que você tem que ter uma lancha, coisa e tal, mas o tênis, o que você precisa? De uma raquete, de uma bola, de um tênis qualquer, né? Um calçado tênis qualquer, e um espaço físico, que pode ser na rua, da mesma forma que você joga futebol na areia ou joga numa quadra, num campo onde você paga o aluguel, né? Então, é uma questão de perspectiva. Com certeza, né? De investimento, de abertura, de conhecimento, política pública, né? Então, existem muitos fatores aí que podem realmente acabar com essa, então, frase, essa crença de que o tênis é um esporte de elite. E eu queria te perguntar, Patrícia, você foi 11 anos consecutivos campeã brasileira. São 11 anos. É muita coisa. Havia muita pressão para você se manter no topo? Como era a tua rotina de atleta? Você teve que abrir mão da tua vida como uma garota normal, uma criança normal que vai para aniversário, que come? Me conta um pouquinho como é que era essa pressão para se manter. Olha, eu desde a primeira vez que eu fui campeã brasileira, que foi em 74 no Ceará, eu aí realmente me mantive até 85 como número 1. Mas eu era número 1 do Brasil, porém eu não jogava o brasileiro todos os anos. Eu me mantive número 1 porque eu era das brasileiras a que tinha o melhor ranking da WTA, o ranking que, por sinal, foi criado a partir de 75, né? Então, eu não me sentia pressionada em jogar no Brasil, e isso foi muito bom. E de vez em quando eu perdia. E isso era importante para não ficar com aquela pressão de eternas vitórias. Também não me sentia pressionada porque sempre foi difícil, né, patrocínio. Então, foram raras as ocasiões que eu tive esse patrocínio, que não duravam mais do que um ano, porque a verdade é que o retorno vinha lá de fora, né? Então, era aquela velha história de que a notícia chegava muito depois do seu resultado, porque as mídias não eram como hoje, onde você consegue, né, acompanhar um torneio ao vivo pelas mídias sociais e tudo mais, né? Então, mas de qualquer forma, eu me preocupava muito mais com o que eu fazia lá fora, né? Porque os meus objetivos foram se ampliando, do que realmente aqui no Brasil, mas, por outro lado, também ajudada por um circuito que, durante 7 anos, foi realizado no Brasil, que foi a Copa Santista. Legal. E você sentiu... você teve muitos desafios por ser uma mulher no tênis? A gente está falando... A gente vai chegar nos dias de hoje, mas você começou lá atrás, né? O tênis não era tão difundido ainda, as mulheres tinham pouco tempo de profissionalização, de poder participar de competições. Você sofreu algum tipo de discriminação? Teve algum momento na tua carreira em que você teve muita resiliência para continuar por ser mulher? Olha, o tênis em si, ele não discrimina muito homens e mulheres, assim, naquela época, num início de carreira, entendeu? Obviamente que discrimina no sentido de que se dá muito mais atenção ao tênis masculino, né? Mas quando eu comecei, a minha maior resistência foi que meu maior obstáculo é que eu era a única tenista, a única pessoa ali no meu clube que queria alguma coisa mais séria com o tênis, né? Então, teve um momento que eu cheguei a incomodar, porque eu saía de uma quadra que fazia 1 hora de aula, depois ia para outra, treinava com outro professor, voltava para treinar com o meu primo. Então, eu percebi que causou um certo mal-estar com outras crianças, assim, outros adolescentes que também jogavam, né? Então, eu me senti ali um pouco pressionada nesse sentido e não gostei, sei lá, de algumas coisas que aconteceram naquela época que me impulsionaram também a vir para São Paulo, né? E também Salvador foi ficando pequeno, né? Salvador foi ficando pequeno no sentido de que eu precisava treinar mais, conseguir mais patrocínios. Eu acho que ninguém percebeu lá a importância de ter um atleta internacional, né? É muito difícil, acho que até hoje, esse lance do patrocínio, né? A gente até comentou numa outra entrevista
em que o brasileiro, ele faz muito por amor mesmo. Ele tem que amar muito a camisa, o esporte, porque ele tem uma dificuldade muito maior, porque não há um patrocínio em que o governo, o próprio governo, né, ele depende da iniciativa privada, grande parte das vezes, para que ele consiga ter uma vida mais confortável para treinar, né, e todas as necessidades dele sejam supridas, né? Eu imagino que naquela época já se viajava muito para competir, né? Então não bastava ser uma boa atleta, mas você tinha que correr atrás de financiamento para suas viagens para continuar na tua carreira, né? Sim, sim. Essa parte foi bem difícil. Mas eu fui me adaptando, sabe? Eu me lembro muito bem de uma oportunidade que eu tive de ir para os Estados Unidos. E naquela época cada um pagava, obviamente, a sua passagem. O clube ajudava com um pouco, os pais, mas normalmente os pais, né? E meu pai me colocou claramente, olha, não dá para te mandar, porque para mandar você eu teria que mandar sua irmã. Minha irmã, na ocasião, nem jogava tênis, mas era uma justiça de pai, né? Meu pai era sociólogo, então ele estava enxergando o todo e não a especificidade do que eu estava fazendo, né? Por que privilegiar uma filha, né? Eu falei, não tem problema. E fui jogar um torneio no Rio de Janeiro. E toda a delegação brasileira foi jogar um torneio muito conhecido em Miami, coisa e tal. E aí eu fui tão bem nesse torneio no Rio que um agente de viagem, que tem uma agência enorme, a agência Abreu na ocasião, ele me ofereceu a passagem, porque uma amiga comentou, você vê como era amadora a coisa, né? Então eu vou lá por não ter condições de viajar, de repente, como era estava cedo ainda, deu certo de vir meu passaporte de Salvador, eu ainda embarcar e jogar o torneio que realmente importava. Mas foi, por outro lado, também muito solitário, né? Que eu acho que era foi o grande problema do início da minha carreira, né? Eu acho que a grande parte dos atletas vive muito isso, né? Porque tem que abrir mão de estar perto da família, dos amigos, a vida acadêmica, no caso das escolas, ela não é regular como qualquer outro estudante, porque tem que viajar, requer, enfim, um monte de coisa. Então eu imagino que a vida do atleta, ela tem esse momento de solidão, de querer estar vivendo a vida de uma criança comum, né? E que não consegue. E assim... Não é tanto a questão da opção de vida, porque quando você opta por praticar aquele esporte, existem várias outras pessoas que fizeram a mesma opção, né? Mas era questão de, na época, não se viajar tanto quanto hoje com um entourage, né? Então, hoje em dia, você não vê ninguém mais viajando sozinha. Tem um técnico, psicólogo, preparador físico, fisiologista, enfim, uma equipe multidisciplinar. Naquela época, até porque também as premiações eram muito mais baixas e a falta de patrocínios e a falta de visibilidade do esporte, então se viajava sozinha. Essa era a grande questão, né? Sim, com certeza. E uma das histórias assim mais marcantes tua, que eu adoro e quero comentar aqui, é que você liderou o boicote realizado no Campeonato Brasileiro em 1980, né? Por conta da diferença de premiação entre homens e mulheres no tênis. Os prêmios masculinos eram mais altos que os prêmios femininos e ela liderou, ela sendo o número 1 do Brasil, ela liderou esse boicote. Eu queria que você contasse um pouquinho desse episódio, como foi, e depois eu queria saber de você se você viu melhora, se isso evoluiu daquele tempo para cá, como é hoje a premiação no tênis, o que mais precisa evoluir, enfim, queria que você contasse um pouquinho desse evento clássico, que é muito inspirador, tá? Isso me inspirou muito, você ser número 1 e ainda assim lutar contra o sistema para falar isso tá errado, a gente precisa mudar. Parabéns, inclusive. Obrigada. Foi realmente um impulso ali do momento, né? Porque eu acompanhava muito, eu jogava muito mais fora do Brasil do que no Brasil, né? Depois que eu me formei, isso foi em 76, acho que um ano depois eu já vim para São Paulo e, claro, acompanhei a evolução do tênis mundial, né? E o tênis houve uma mudança muito grande a partir de 68, quando começou a era do esporte profissional. Até 68 era amador. Então, obviamente, que os tenistas eram treinados da mesma forma, eram tratados da mesma forma. A partir de 68, quando começou o tênis profissional, aí começou a grande discriminação, né? Grandes prêmios para o masculino, muito maiores. Chegou até um torneio que foi horrível, 9 vezes eles recebiam a mais que as mulheres, né? Isso lá nos Estados Unidos. E daí causou uma revolução ali no sistema, porque obviamente que
Foi a época da Billie Jean King, né, que foi uma ativista até hoje, inclusive, uma grande defensora dos direitos da mulher. Elas se juntaram e criaram as Original Nine, né, as 9 originais, simulando um contrato fictício ali de $1 para formar um grupo e partir para um circuito só feminino. Né? Quando eu vim jogar esse brasileiro, eu estava justamente na semana anterior nos Estados Unidos, e aí eu chego no clube e por acaso eu percebo que resolvi olhar a diferença de premiação e vejo que era 5 vezes a menos a nossa premiação, a premiação das mulheres. E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, mas como? Né? Por quê? E aí falei com as 4 melhores tenistas da ocasião, né? E disse assim, olha, vamos sair, vamos mostrar, né, uma reação a isso e vamos mostrar o quão insatisfeitas estamos. Né? E aí deu super certo, né? Porque o torneio ficou enfraquecido. Claro. Havia uma expectativa da nossa participação, né? E foi um buchicho tão grande que uma empresa, em nossa homenagem, resolveu, depois desse brasileiro, fazer um torneio para a gente no Rio de Janeiro. Né? E nós fomos jogar, e a partir daí o que eu percebi foi que, efetivamente, nunca se equiparou a premiação. Né? Ainda é diferente? Mulheres, porém, passou a ser metade, sabe? Então, eu acho que deu uma mexida ali, eu acho que chamou a atenção e durante muito tempo a premiação não foi tão díspare quanto na ocasião desse brasileiro. Né? Mas ainda é? Você vê hoje a premiação masculina é diferente da feminina? Olha, hoje em dia praticamente nem temos esses torneios, né, que a gente possa comparar a premiação de um e de outro, porque o que a gente tem? A gente tem um grande torneio que é o Rio Open, que é um torneio 500 ATP, né? E não temos nenhum feminino. Então, não dá nem para comparar, entendeu? Então a gente tem muito para evoluir. A gente tem outro tipo de torneios menores no Brasil. Nós tivemos uma época em que o Brasil Open era feminino, e tivemos a época em que o Rio Open também tinha o feminino, mas os dois simplesmente pararam de trazer, não renovaram o contrato, não sei especificamente por que motivo. E então a atenção que se dá, obviamente, daí, quando você me perguntou lá no início, eu falei que não tinha discriminação quando eu era pequena, né? Mas acompanhando, ou comigo, né, pelo menos ali no clube e tal, mas acompanhando a evolução do esporte, a gente percebe que obviamente, que as atenções são muito mais voltadas para o masculino. Agora nós estamos vivendo um período de ouro, né? Porque desde que a Bia Haddad se colocou aí, teve uma ascensão meteórica no circuito, a gente precisa muito falar de tênis feminino. Né? Nós temos a Luísa Stefani, que também está super bem colocada na dupla, a Bia, que joga simples e dupla, a medalha de bronze que veio dos Jogos Olímpicos. Entendeu? Então nós estamos num momento brilhante do tênis feminino. Né? Para provocar, né? Inclusive as organizações aí dos torneios. Eu, na verdade, sendo muito franca com você, eu achei que já fosse mais igual, né, essa parte dos torneios, essa parte da premiação. Fiquei até um pouco frustrada. Na verdade, que ótimo que a gente está falando sobre isso, porque eu acho que é o momento das pessoas começarem a pensar sobre. Né? Como você mencionou, a gente tem tenistas brilhantes que precisam ser dadas, né, o devido reconhecimento e o ambiente para que elas possam executar o melhor que elas podem ser, né? Obviamente. E justiça seja feita também. Não é fácil, hoje em dia, trazer também grandes eventos para o Brasil, né? Porque para comprar um torneio do nível, por exemplo, que é o Rio Open no feminino, é uma semana que é muito disputada, né? Alguém tem que abrir mão dessa semana em algum ponto do globo para trazer o torneio para cá, né? Então, está havendo uma tentativa, né, de se trazer algo talvez para o Rio Open ou uma outra promoção, né? Mas, claro, os tempos mudaram, né? A gente não devia ter perdido as datas lá embaixo, né? E a gente teria criado aí uma sequência de eventos femininos que, infelizmente, não aconteceu. Porque o fato é que, no masculino, você veio o Nadal jogar aqui, mas o Nadal não vem só jogar pelo prêmio, né? Existe todo, né?
Todo um patrocínio, todo evento, um patrocínio, marca. Né? Então, quando houve o feminino, eu senti falta realmente de que tivessem vindo aí as irmãs Williams, né? E isso custa, né? Então teriam que ter trazido mais nomes, porque daí ficou muito díspare, né? Vinham grandes nomes do masculino, mas do feminino não. E obviamente que quem é que não quer ver um Nadal, né? Claro. Mas quando a gente fala lá fora, por exemplo, se a gente trouxer um Roland Garros, por exemplo, ou Wimbledon, a premiação masculina e feminina, ela já é mais equiparada, é mais igual? Ou não, ainda é diferente? Ela é absolutamente igual. Absolutamente igual nos 4 Grand Slams. Porque o tênis é regido pela Federação Internacional de Tênis, que se ocupa dos Grand Slams e do circuito master, algumas outras coisas. E temos a WTA, que se ocupa, que é o Women's Tennis Association, que se ocupa do tênis feminino, e a ATP do masculino. Então, nos Grand Slams, eles se encontram, né? Uhum. Os homens e as mulheres se encontram. E as mulheres aí reagiram desde sempre, né? E o US Open foi o primeiro, desde 1973, que tem a mesma premiação. Então surgiu efeito. Então sim. O movimento surgiu efeito, né? Sim. A gente vê em alguns momentos a disparidade, mas pelo menos nos maiores, que são mais expressivos, já é igual. Isso é maravilhoso. Não, e o bom de tudo isso é que não surgiu do nada. Surgiu pela luta das jogadoras. A Billie Jean boicotou já o US Open, né? Depois a Venus Williams também se esforçou para a equiparação de torneio. Então, houve a participação ativa das jogadoras. É a mulher defendendo o seu espaço, lutando para essa igualdade, essa equidade. Fantástico. É o que a gente busca, né? Em todos os aspectos, na verdade, da vida. É que as próximas gerações já nasçam, já venham num ambiente mais igualitário, mesmas oportunidades, mesmos cargos, mesmos salários, né? Aqui a ideia não é ninguém ser melhor do que ninguém, mas que todos nós tenhamos oportunidades iguais, homens e mulheres, né? E aí, eu vou chegar a falar, porque eu fico boba, passada com a tua forma física e tudo isso, porque, na verdade, mesmo tendo encerrado a parte profissional, né, que ela jogava antes, hoje, só para vocês terem uma ideia, tá? A Patrícia já foi campeã num simples, 7 vezes campeã mundial no Masters, que é 60 mais, e 8 vezes campeã em duplas. E aí, como você se mantém motivada e também na parte física para se manter em tanta alta performance? Gente, é uma atleta. A gente vê, depois de tantos anos, ela continua uma garota atleta, indo para a quadra, se mantendo num alto nível. Você imagina, é campeã mundial até hoje por diversas vezes. Como é que é na tua vida, a tua rotina, a tua saúde? Como é que para você é isso? Olha, eu não me vejo sem movimento, né? Porque se desde 10 anos eu tô ali na quadra jogando e... Eu sempre fui... Bom, eu sou sagitariana, né? Eu também, ótimo, entendo muita coisa agora. Então já é o signo do esporte, né? Da aventura, das viagens. Eu sempre gostei de me mexer, né? Então era frescobol, era futebol, era tênis. E não é porque eu parei a minha carreira de profissional que aquilo ali já tinha sido suficiente, né? Então, realmente, a gente passa, né? Quando para essa primeira fase da vida da gente, a gente para muito cedo, né? 31 anos, você é muito jovem para a vida, porém, já não tanto para o esporte. E também até tinha uma boa resistência física nessa época, mas os interesses vão mudando. Você tem vontade de fazer alguma coisa diferente do que todo dia ali, né? Treinando e fazendo física, né? Então, logo depois que eu parei de jogar, eu dei uma paradinha, não queria saber do tênis, e, enfim, mas aí já logo busquei outros esportes, né? Na ocasião joguei pádel, coisa e tal. Então eu sempre busquei, na verdade, algo para me movimentar, né? E aí fui levando cada vez mais a sério isso. Daí eu descobri o circuito master, que na verdade começa com 30 anos, não, né? Vai de 30 a 90. Gente, então, é muito amplo, né? De 30 a 90 anos. Recentemente, a Federação Internacional de Tênis abaixou, porque começava com 35. Eles abaixaram para 30 e aumentaram para 90, porque era até 85. Para você ver como a sociedade também está mais longeva, né? Porque hoje em dia, com as ciências, né? Com a medicina, todos esses avanços, a gente pode viver melhor. Sim. Se a gente se cuidar melhor, né?
Então, tem gente, aí outro dia foi homenageado um senhor com 100 anos de idade, né? Ou seja, então, visando aí esse público, e também é o público que consome o tênis, o esporte, né? E é um público que ama o esporte. Ali tem muita paixão, porque não há prêmios em dinheiro, né? Então, um torneio ou outro, mas joga-se pelo amor, pela competição, né? E aí eu fui unindo essas questões, né? Poxa, acabei voltando a jogar por uns convites que eu fui recebendo para participar de um evento ou outro. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Eu vou voltar a jogar. Eu fiz minha própria quadra na minha chácara, enfim. E então aí vou me mantendo. E aí, à medida também que o tempo vai passando, por incrível que pareça, ao invés de você pensar em diminuir, você tem que aumentar, porque você tem que acompanhar essa evolução, porque você vai perdendo muita coisa fisicamente, né? Então, eu hoje em Você dia aumenta a me dedicação preparo. que você fala. A dedicação, o preparo, Alimentação, assim, preparo. eu faço muito trabalho de força, mobilidade, sabe? Então, para compensar, né? Um amigo meu osteopata foi que disse uma vez, não, Patrícia, é o contrário, né? Você está cansada? É o contrário, você tem que fazer mais agora, né? Para justamente manter, para alcançar, equilibrar o que você vai perdendo. E aí eu fiquei enlouqueci, né? Então, eu treino realmente bastante fisicamente e me divirto jogando esses esportes, tênis, pickleball, enfim. Boto uma raquete e uma bola. Eu falo que quem quer jogar esportes de raquetes começa pelo tênis, que é o mais difícil. Então, quando você aprende o tênis, fica mais fácil para jogar squash, fica mais fácil para jogar frescobol, pickleball, todos esses, né? Porque eu acho que o mais complexo é o tênis. Eu sempre falo, ele é tenista, então ele tem mais facilidade para conseguir os outros. Eu sempre falo isso. Eu tô errada? Não. Eu acho que é o mais complexo, certo? De técnica, de tudo. A quadra é muito grande, né? A pois quadra é. É gigantesca, é um esporte que você tem muito tempo de pensar, portanto, já toca também na parte mental, né? Você tem 25 segundos de ponto a ponto, você tem 1 minuto e meio de virada, acaba o set, você tem mais 2 minutos. Nenhum esporte tem tanto tempo assim, né? Você vê o squash como é mais rápido. Então, isso significa que também ele ganha em complexidade, porque a cabeça da gente com certeza. É uma loucura, né? Em 25 segundos você pode se animar ou pode desanimar. E tem dia, né? Às vezes você é incrível, você é melhor que teu adversário, mas naquele dia não é teu dia, né? Você não consegue performar no teu máximo, né? Por isso que eu perguntei até a respeito dos 11 anos, foi bom até que você explicou, porque eu já vi vários tenistas incríveis perderem, sabe? Porque não era o dia deles também, né? Então, precisa ter muita frieza, muito equilíbrio emocional, né? Imagina, match point, e você ter que virar um jogo no match point, né? Que é o ponto decisivo para encerrar a partida. E você ter que acertar para poder virar o game. Então, assim, tem que ter muito equilíbrio mesmo, né? Sim, eu acho que tem que se entender que no esporte a gente perde muito mais que ganha. Eu acho que essa é a grande chave, sabe? E não é assim com a vida? Para pensar, a vida é muito mais não do que sim. E aí até eu falo da importância de criar frustração nas crianças hoje, porque hoje os pais não deixam as crianças se frustrarem. Exato. E a vida é muito mais não do que sim, né? A gente, como você estava falando, a gente perde muito mais do que ganha. E a vida é assim, são poucas as vezes que realmente você vai chegar no teu máximo, você vai conseguir aquilo, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que também todo esporte individual, né, e principalmente o tênis, né, vamos falar do tênis, que é o meu esporte, é um retrato da vida mesmo ali, né? É um retrato da vida. É você sozinho ali, tomando as suas decisões, né? Eventualmente recebendo uma instrução de fora, mas não é uma coisa que acontece o tempo todo. Você tem que superar suas frustrações, porque ninguém vai te substituir ali naquele momento, né? Sim. E você vai entender que você vai perder porque você não performou o máximo, mas que você pode voltar. Aí vem a questão da resiliência, né? E então, na verdade, né? Microcosmos ali do que é a vida, né? É verdade. E de todas as tuas conquistas, assim, dentro e fora da quadra, qual foi a mais significativa para você? Nossa, mãe, foram tantas, assim, de boas lembranças que eu fiquei, mas eu gosto muito de uma derrota, justo, do Pan-Americano. Não que eu goste da derrota em si, mas ter sido vice-campeã significa que eu perdi,
né? Mas a medalha de prata para mim foi muito significativa. Primeiro que foi uma super surpresa, eu não era favorita, eu perdi de uma americana e 2 dias depois eu ganhei da mesma, porque eu perdi na fase de grupos, né? Porque o Pan-Americano são grupos todos contra todos, saem as melhores e se encontram numa chave de eliminatória, né? Então eu perco dela, depois eu ganho e aí chego à final. E, nossa, subi ali no pódio. Eu só não escutei o hino, né? Porque não foi a medalha de ouro. Naquela época, o Pan-Americano era muito forte, muito forte. Sim. Porque participava deles as jogadoras de universidades americanas, né? Então, elas vinham muito maduras. Né? Porque o tênis universitário nos Estados Unidos é fantástico, né? Fortíssimo, as pessoas estudam, elas têm uma maturidade de vida. Eu sempre vejo uma diferença, né, quando eu assisto um jogo e o histórico é esse, né? E foi o que me aconteceu, ganhei dessa, que era também de uma universitária, e perdi de uma outra que realmente eu não tive chance, me conformei com a derrota. Mas fiquei muito feliz. E aí voltei para a Bahia, nessa época eu ainda morava lá, e aí dei a volta olímpica naquele estádio de futebol, que foram 2 baianos que ganharam medalha, né? O Leguelé, que era do futebol, e eu. Então, aí recebi a homenagem do governador. Então, foi uma vitória, assim, que foi, assim, eu joguei por mim, pela Bahia e pelo Brasil, sabe? Então, por isso que tem um contexto, assim, que eu realmente adoro. Ai, que inspirador, que lindo. E falando de inspiração, você é inspiração para muitas pessoas, não só pela atleta que você foi, mas pelo teu propósito de vida, pelo teu trabalho lindo que você faz, a tua atuação social. Mas quem são as pessoas que te inspiram? Me fala alguém quem são seus ídolos, assim, ou uma pessoa, ou várias, enfim, pode ser famoso, não famoso. Quem te inspira? Boa pergunta. Boa pergunta. Quem me inspira? Bom, eu me inspirei muito pelos ensinamentos do meu pai, né? Para começar, né? Ele foi, embora, né, desavenças em algumas épocas, mas realmente hoje eu penso que os ensinamentos dele foram muito valiosos. E assim, no esporte eu me inspiro com uma Billie Jean, por exemplo, a Billie Jean King, assim, ela até diz que ela podia ter sido melhor jogadora, mas ela se ocupou tanto com essa questão do desenvolvimento, da força, de que as mulheres ganhassem força ali no esporte, lutou tanto por isso que eu acho que ela é uma inspiração. Então... Grande escolha. Eu acho que ela realmente... eu acho que ela vai deixar um legado, tem deixado, né, um legado gigantesco aí para todas nós, né? Todas nós. Com certeza, ela é uma grande inspiração. Eu compartilho aí da tua lembrança dela, porque de fato ela é uma mulher muito inspiradora. E aí eu queria falar um pouquinho do Instituto Patrícia Medrado. Vamos falar um pouquinho dele? Você tem um trabalho muito significativo aí, né, que faz a inclusão social através do tênis para crianças e adolescentes e formação de professores. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais são os objetivos principais do teu instituto, falasse um pouquinho quais são missão, valores, enfim, o que você quiser compartilhar com a gente. E queria ouvir da tua boca qual que você acha que é o impacto positivo que o esporte traz para as pessoas, né? O que isso pode trazer de impacto positivo na vida delas? Bom, o Instituto é curioso, né? Que eu trabalho, o foco do meu trabalho é totalmente diferente do que eu vivi, né? Eu justamente não busco passar esse bastão, né? Eu não busco atletas profissionais. O que eu busco com o tênis, embora eu tenha vivido o tênis de rendimento, de alta performance, o que eu quero é oportunizar pelo tênis uma vida melhor para essa garotada, né? E depois que eu parei de jogar, eu tive várias experiências, tive academia, treinei um grupo de meninas brasileiras que eram as melhores do país, pelo menos tiveram bons resultados. Mas aí até o dia que eu entendi, né, que eu vi esse programa e daí acarretou na criação do Instituto. E quando eu me envolvi com essa realidade de pessoas
em situação de vulnerabilidade social, foi que eu entendi o poder do esporte e o quanto a gente podia transformar essas vidas meramente por ensinar essas pessoas a jogar. Então, todos os nossos alunos, e o Instituto já tem 25 anos, né, todos os nossos alunos ali, nunca foi exigido deles títulos, medalhas, troféus, como tenistas, né? E sim como cidadãos, né? O que a gente visa, o que a gente busca é oferecer um futuro melhor. Então, a nossa história é mandar os meninos para os Estados Unidos, a gente tem um agora na Alemanha, a gente tem outro se formando em Jacksonville, a gente tem vários meninos como menores aprendizes na Ípica, que a gente tem uma parceria bacana, né? Então, e outra, eles não trabalham com tênis, né? Um está no almoxarifado, outro está no RH, outro está na quadra. Eu acho que o esporte ele ensina de forma lúdica tudo que você precisa para a vida, né? O tênis, né? Então a gente faz muita questão de trabalhar esses valores com as crianças, né? O respeito, o fair play. E eu acho o tênis o melhor. Olha, parece tendencioso, né? Mas o tênis é um esporte fantástico para se ensinar os valores, né? O fair play, por exemplo. Que outro esporte você pede desculpas por dar uma bola de sorte, né? A bola quica na rede, passa, você pede desculpa, né? Você não tenta enganar o seu adversário, você não põe o pé para ninguém tropeçar, você não esconde nada do juiz, né? Muitas vezes o jogador até marca a bola antes mesmo do juiz, não, pegou na linha, coisa e tal. Então, eu acho que como espelho, né, para a nossa juventude, eu acho o tênis excepcional, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é receber essa criançada, é ensinar o tênis, mas é levá-los para passeios culturais, né? Recentemente, eles foram assistir uma peça na Fiesp, né? Já foram para vários museus, né? Então, a gente promove também essa questão de entender o mundo, né? Dentro de uma estrutura de esporte. E qual é o atrativo? O tênis é meramente um atrativo, por quê? Porque tem movimento, é esporte, então tem a ludicidade, eles vão ali, né, um chamariz, né? E ali a gente vai ensinando bons valores. Bons valores, né? Isso é ótimo. Eu acredito muito que o esporte ele resgata as pessoas, né? Você, quando está focada no esporte, no fair play, como você falou, os valores, você vê a vida de forma diferente e quer ser diferente, né? Parabéns pela tua iniciativa, um projeto lindo, espero que dê muito certo e possa inspirar muitos jovens aí a serem um sucesso e atingir seu máximo potencial, porque todos nós temos um potencial e a gente tem que fazer ações para que a gente consiga atingir a nossa máxima performance, né? E aí hoje, quando a gente olha a tua vida, você é comentarista de tênis e escritora, né? E eu queria entender como é que foi essa transição de carreira dentro do mesmo esporte, né? Ela fez a transição, mas dentro do mesmo esporte. Ela era atleta, hoje ela comenta, escreve. Como é que foi você ir para essas carreiras? Como isso surgiu na tua vida? Olha, aceitando desafios, né? Aceitando desafios. A questão de ser comentarista, eu fui a primeira comentarista, né, de tênis da televisão, e foi assim de boa vontade. Na época, uma promotora comprava o horário, né, e aí passava as semifinais e finais dos Grand Slams, né? Não era a televisão que comprava os torneios, e sim essa promotora. E daí eu fui convidada, fui assim, totalmente voluntária, né? E me lembro de madrugadas que a gente ficava, né, às vezes por questão de fuso horário, até que houve um canal que me convidou assim, profissionalmente, né, a exercer esse cargo. Eu fiquei lá muito tempo e exercer essa função. E aí depois me afastei, né? E agora recentemente estou com a N Sports, né? Agora vamos fazer aí inúmeros torneios, vai ter muito tênis feminino pela frente, né? A gente já começa agora, nós fizemos o Billie Jean, fizemos agora um torneio WTA 125 e agora vamos fazer a partir do dia 4 outro WTA 125. Então é muito gostoso estar ali comentando, né? E você, na verdade, vai aceitando o desafio, vai se desenvolvendo naquilo e vai falando do que você sabe, né? E a questão de escrever, na verdade, não sou uma escritora, né? Eu tenho um blog, né? Também fui convidada pela
Tênis Brasil, então um blog junto com o UOL, e já escrevi alguns capítulos de livro, contando um pouco a minha vida. Tem aquele projeto eterno de escrever um livro, mas que em face de tantos compromissos, a gente precisa de muita calma. Mas com essa energia toda, escritora, comentarista, tem um instituto para tocar, atleta, campeã mundial. Como é que você arruma tempo? Na verdade, eu espelho, né? Como eu quero ficar aí quando eu chegar um pouco mais velha, não falta tanto, mas é um espelho, uma atleta até hoje. Você olha que ela é uma atleta, você vê que foi uma vida saudável, de atletismo, né? Enfim, uma inspiração de verdade. Obrigada. E, Patrícia, qual conselho você daria para jovens atletas, especialmente as mulheres, assim, que elas estão começando a carreira no esporte hoje? Olha, o conselho que eu daria é de que cada uma busque mesmo onde ela se sente melhor, né? Que passe por um, por outro, mas que vá pelo próprio instinto, sabe? Que não se deixe influenciar porque mulheres não jogam isso ou porque ali elas vão se sentir melhor, mas que experimentem, né? E que aceitem os desafios impostos, porque a verdade é que o difícil não é só ser uma boa atleta, é em qualquer situação da vida, né? Quando você quer fazer uma coisa bem feita, você tem que se esforçar, né? Muita gente sempre fala, não, vida de atleta é muito dura. Quando você está ali dentro, é a sua rotina, né? Então, as mulheres as jovens têm que encarar isso e entender que elas têm muito espaço ali, né? As mulheres são sempre mais analisadas, né? Então, eu acho que é sempre mais difícil, né? Porque estão sempre julgando a roupa, o cabelo. Eu me lembro muito da Graf, o quanto criticavam a Graf, número 1 do mundo, o quanto criticavam o nariz, e que ela tinha que fazer plástica. E, enfim, você tem que passar por cima de tudo isso, né? É a trajetória de todas as mulheres em vários segmentos, né? Não é só no esporte, não. Então, elas precisam ser donas da própria voz, né? Exatamente. Se impor. Exatamente. E fazer o que elas quiserem. O lugar de mulher é aquela velha frase, né? É onde ela quiser. Né? Ah, que lindeza. Já está quase chegando no fim. A gente sempre faz uma pergunta, que é a pergunta Donas da Voz, é a pergunta que eu faço no final. É que se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para a Patrícia de 15 anos de idade, aquela Patrícia cheia de sonhos, inseguranças, medos, sei lá, quando era uma garota? O que eu diria... Olha, eu acho que a vida é feita de escolhas, né? Em cada momento você tem que optar mesmo. Eu faço isso, eu faço aquilo, e aí assumir aquilo que você faz. Eu olhando para trás, eu vejo que eu fiz as boas escolhas. Eu, pelo menos, sinto que eu trilhei um caminho que agora me deixa feliz e satisfeita. Então, eu diria para essa menina de 15 anos que siga firme e acredite nas suas escolhas, que vai dar certo. Ah, que delícia, que bom. Patrícia, muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo contigo, a gente investigar um pouquinho mais esse mundo do tênis, das atletas, os teus desafios. Mais uma vez, você é uma mulher muito inspiradora pela tua trajetória profissional, pelo teu projeto de vida, pelo teu trabalho social. Sou tua fã. Então, para mim é uma honra, eu que sempre joguei tênis desde novinha também, não profissionalmente, mas enfim, então estar contigo hoje aqui foi uma honra. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Lívia, eu que agradeço. Eu acho que você escolheu realmente um tema muito... um campo muito fértil também para ser explorado, né? Para trazer mulheres e que elas contem suas histórias. Então, eu te parabenizo pela sua iniciativa e te desejo também muita sorte. Obrigada. Vamos juntas nesse propósito. Espero que vocês tenham gostado esse nosso bate-papo, que foi uma delícia. E mandem seus comentários, se inscrevam aí no canal e mandem suas perguntas também, se quiserem, que a gente responde por aqui. Um grande beijo e até a próxima.